A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos dar início à leitura do livro O Fruto do Espírito, escrito pelo teólogo e pastor Antônio Gilberto. Prefácio. Um teólogo que ama realmente a Deus. Antônio Gilberto não é apenas um dos maiores teólogos do Brasil. É um homem que devota um incontido amor pela Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No exercício de seu ministério, jamais se perdeu em especulações, pois sabe muito bem que essas geram polêmicas, mas nenhuma edificação trazem, levantam contendas. Entretanto, não promovem a reconciliação, inflamam os ânimos, porém são incapazes de semear a paz entre os seguidores do meigo e humilde Nazareno. No convívio com este grande homem, aprendi a admirá-lo, não apenas por sua vasta cultura e singular erudição, mas principalmente por seu testemunho. Ele é, de fato, um homem de Deus. Fala e escreve o que a igreja precisa ouvir, e não o que certos cristãos estão comprometidos com o mundo querem escutar. Não precisamos salientar que a sua teologia é bíblica, conservadora e ortodoxa. Ela é, acima de tudo, profundamente amorosa e edificante. Afinal, de que nos adianta uma ortodoxia desprovida de amor? Assemelha-se à figueira estéril. Apesar de sua beleza, é infrutífera. Ser bíblico, ortodoxo e conservador é a nossa obrigação. Amar a Cristo e a sua igreja é o sacrifício vivo e agradável a Deus que nos impõe o culto racional de que fala o apóstolo Paulo. Como ser um homem teologicamente amoroso? Se fizermos essa pergunta ao pastor Antônio Gilberto, responder-nos a ele seguramente: basta cultivar o fruto do Espírito para viver a plenitude da vida cristã. Quem não o faz está fadado a ser uma figueira eternamente estéril. Apesar de potencialmente frutífera, contenta-se com o viço de sua folhagem e com o seu verde que ainda impressiona. Na solidão outonal, porém, suas folhas cairão como as das outras figueiras. Estas terão o consolo do fruto, aquela a vergonha da esterilidade. Não são poucos os teólogos que, apesar dos títulos, jamais ligaram importância ao cultivo de uma vida cristã plena, bela e oferecida no altar de um continuado serviço a Deus. São acadêmicos, sim, falta-lhes, contudo, a prática do amor que o Espírito Santo vai nos derramando nos corações. O pastor Antônio Gilberto, além de acadêmico, é um homem de igreja. Vive e sofre por esta, a fim de que os santos não sejamos subvertidos pela apostasia que vem abalando muitos rebanhos dantes tão sadios. Este trabalho não poderá ser executado por um simples teólogo. Este trabalho, na verdade, é a inadiável tarefa de um doutor da palavra que, atravessando décadas de um ministério abençoado, mostra por que não devemos amar este século. A eternidade com Cristo tem de ser o nosso maior anseio. Leia este livro e aprenda como cultivar o fruto do Espírito para viver a plenitude da vida cristã, sempre a serviço do reino de Deus. Pastor Claudionor Correia de Andrade. Sumário. Parte 1. O fruto do Espírito em relação a Deus. Parte 2. O fruto do Espírito em relação ao próximo. Parte 3. O fruto do Espírito em relação ao seu portador. Introdução. Vamos baixar só o som aqui um pouquinho. O Espírito Santo e a vida com abundância. Certo amigo de um famoso cientista britânico tinha dúvidas sobre o crescimento e mantinha-se irredutível em suas opiniões próprias relativas à natureza humana. Ele cria que todas as pessoas tinham poder latente de melhorar a si mesmas, chegando a ponto de se tornarem perfeitas. O cientista, que era cristão, contestava isso com veemência, afirmando que inumeráveis pessoas no decorrer dos séculos tentaram chegar à perfeição, mas fracassaram.
Para melhor ilustrar o que queria dizer ao seu amigo, o cientista resolveu não cuidar de parte do seu bonito jardim. O restante do jardim continuou a ser cultivado cuidadosamente todos os dias. Logo, as flores que não receberam cuidados foram sufocadas por ervas daninhas e secaram por falta de água, limpeza e poda em geral. Quando o amigo viu essa parte do jardim, perguntou ao cientista: Por que você não cuidou dessa parte do jardim? Eu cuidei bem, respondeu o cientista. Eu simplesmente pus em prática seu princípio do autoaperfeiçoamento dos seres vivos. Como ilustra a lição prática do cientista, um caráter exemplar como um lindo jardim não acontece por acaso. O caráter cristão melhora à medida que o Espírito Santo produz seu fruto no crente. O fruto do Espírito descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é resultado da presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas. O uso da forma singular fruto em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sugere a unidade e harmonia do caráter do Senhor Jesus Cristo, as quais são reproduzidas no crente mediante as 9 qualidades do fruto do Espírito Santo vistas na citada referência. Em sua regeneração espiritual, o cristão se identifica com Cristo. Quando ele morreu por nossos pecados e ressuscitou de forma gloriosa e triunfante, também morremos com ele e enterramos na cruz as coisas nocivas da nossa velha natureza. Nossa nova vida em Cristo, vibrante e santa, deve refletir o caráter e a natureza imaculados de nosso Salvador, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e 1 João capítulo 2, versículo 6. Em Gálatas capítulo 5, temos um perfil nitidamente claro da velha e nociva natureza humana, as obras da carne, bem como da nova vida em Cristo, ou fruto do Espírito. Esta é a vida superabundante e frutífera que Deus designou para seus filhos, a vida com abundância, mediante a produção do fruto do Espírito em nós. Este livro divide-se em 3 partes. A primeira parte é um estudo de 3 características do fruto do Espírito: amor, alegria e a paz, que são resultados diretos da nossa comunhão com Deus ou nossa vida espiritual no sentido vertical. A segunda parte focaliza as qualidades da longanimidade, benignidade e bondade, que são desenvolvidas através do nosso relacionamento diário com as pessoas. Esta é a nossa vida externa, à nossa volta. A terceira parte apresenta o cristão dando o fruto da fidelidade, mansidão e temperança, que refletem a vida cristã interna. Todas essas qualidades do caráter cristão são produzidos no crente quando ele se submete em tudo à orientação do Espírito Santo que nele habita a partir da conversão, como declarou o Senhor Jesus quando prometeu aos seus o Consolador. João capítulo 14, 16 e 17. Neste livro, a expressão fruto do Espírito diz respeito às 9 qualidades do caráter cristão alistadas em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Para facilitar a identificação, às vezes nos referiremos a uma destas 9 dimensões do fruto espiritual como o fruto da alegria, o fruto da temperança. O leitor deve ter sempre em mente que cada característica dessas é tão somente uma faceta do fruto do Espírito. Em suma, este livro é um resumo doutrinário e, ao mesmo tempo, devocional sobre Gálatas capítulo 5, versículo 22, e textos bíblicos paralelos. O livro destaca o desenvolvimento e aprimoramento das virtudes cristãs e os atos delas decorrentes nos relacionamentos e serviço do cristão nas diferentes maneiras do seu viver cotidiano, seja onde for. Na descrição
das 9 dimensões do fruto espiritual na vida do crente, o leitor encontrará definições bíblicas, bem como exemplos e aplicações práticas das qualidades do fruto do Espírito à vida cristã individual. O livro ajuda o leitor a entender os princípios da frutificação cristã e a necessidade do desenvolvimento progressivo de um caráter santo, serviçal, influente e atuante, semelhante ao do Cristo, o nosso sublime exemplo em tudo, no viver, no agir e ao servir. João 13, 17, 1 Pedro 2, 21. Jesus fazia enquanto ensinava. Assim devemos ser, conforme está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 30, que os apóstolos do Senhor ensinavam a palavra de Deus e também realizavam a obra de Deus. O cristão deve não somente ter uma vida abundante como filho de Deus, mas igualmente uma vida frutífera de serviço a Deus e ao próximo. Através de todo o livro, o leitor é conclamado a dar lugar na sua vida à regência do Espírito Santo para que ele desenvolva as qualidades do caráter cristão e que estas sejam demonstradas na experiência da vida no seu dia a dia. Parte 1. O fruto do Espírito em relação a Deus. Capítulo 1. O fruto do Espírito no caráter do cristão. Em sua última solene e comovente mensagem aos discípulos, pouco antes de subir à cruz, Jesus falou sobre a importância da frutificação espiritual, dizendo-lhe: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. João 15, versículo 1 ao 5. Jesus utilizou a analogia da videira para ensinar a relação necessária que deve existir entre o Espírito Santo e o crente para que a sua semelhança com Cristo seja notória nele. É o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós quando nos rendemos sem reservas a Ele. Isso abrange nosso espírito, alma e corpo e todas as faculdades que os constituem. O crente que quiser mandar na sua vida e fazer a sua vontade para agradar a si próprio pode continuar como cristão, mas nunca será vitorioso no seu viver em geral, e nem terá jamais o testemunho do Espírito na sua consciência cristã de que está em tudo agradando a Cristo e fazendo o seu querer. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós para que, em nosso viver, o demonstremos ao mundo. Caráter este sem-jaça, como revelado nos tipos, símbolos, figuras e nas inúmeras profecias messiânicas do Antigo Testamento e nas diversas passagens do Novo Testamento que tratam do assunto, a começar pelos Evangelhos. Em uma videira, os ramos dependem do tronco para ter a vida e a videira precisa dos ramos para dar fruto. Jesus afirmou aos discípulos que ele veio ao mundo para revelar o Pai. Jesus também afirmou que, ao retornar para o céu, ele enviaria o Espírito Santo para estar com eles e os ajudar. O Espírito lhe revelaria Jesus. Assim como Jesus tomou um corpo humano para revelar o Pai ao mundo, semelhantemente o Espírito Eterno veio habitar no crente para revelar Cristo ao mundo. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Neste capítulo, você estudará o que a Bíblia diz sobre o fruto do Espírito no crente, que é o caráter cristão,
e como esse fruto espiritual é produzido em sua vida pelo poder do Espírito Santo para que você honre a Deus mediante o testemunho do seu caráter e da sua vida de serviço para Deus e para o próximo. Resumo do capítulo: o fruto identificado, o fruto ilustrado, o fruto exigido, o fruto produzido. O fruto identificado, um caráter semelhante a Cristo. O princípio da frutificação está revelado no primeiro capítulo de Gênesis. Produza a terra erva verde, erva de sementes, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Note que a lei agrária estabelecida por Deus determina que cada planta e árvore produza fruto segundo a sua espécie. Há inúmeras outras leis agrárias similares e imutáveis que regem os campos e as plantas estabelecidas pelo Criador. O nosso Deus é um Deus de poder, mas também de ordem, fato que a ciência atesta em toda a natureza, seja nas profundezas abissais dos mares, seja nas vertiginosas alturas do espaço, reina a ordem. Deus é o legislador do universo. Cientistas há que, por falta de temor de Deus, tentam subverter as leis divinas que governam o mundo da fitologia, mas acabam esbarrando nas impossibilidades sem se darem conta de que tais leis, com suas causas e princípios, são controladas por Deus e que só Ele pode alterar o seu curso. Idêntica verdade das leis divinas impera nas realidades espirituais, como é o caso da Igreja de Deus. Todos os ensinos, títulos, símbolos e descrições da Igreja nas Escrituras implicam em leis divinas que, quando obedecidas, resultam em bênçãos para o povo de Deus, mas quando ignoradas e descumpridas, trazem pena, castigo e punição. A frutificação espiritual segue o mesmo princípio. João Batista, o precursor do Messias, exigiu dos seus convertidos produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Em João capítulo 15, versículo 1 ao 16, Jesus enfatizou este princípio, deixado claro aos seus seguidores que, para darem fruto exuberantes para Deus, necessário é que antes cresçam em Cristo e nisso perseverem seguindo os ensinos da palavra de Deus, boas condições de crescimento e desenvolvimento da planta no reino vegetal, sem esquecer da boa saúde da semente e do meio ambiente ideal e da limpeza, são elementos indispensáveis para a boa frutificação. É também o que ocorre no reino espiritual, na vida do crente, na igreja, para que haja em todos nós fruto abundante para Deus. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Cantares, capítulo 4, versículo 16. De quais tipos de fruto Jesus estava falando em João capítulo 15, versículo 1 e 16? A resposta nos é dada em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outras palavras, o fruto do Espírito é no crente a existência de um caráter semelhante a Cristo, um caráter que testemunha de Jesus e que o revela em seu viver diário. É a expressão externa da natureza santa de Deus no crente. É o
é o desdobre da vida de Cristo manifesta no cristão. Essa palavra é nova para mim, desdobre. Como é que o povo à nossa volta está vendo Cristo em nós? Em família, no emprego, nas viagens, na escola, na igreja, nos relacionamentos pessoais, nos tratos, nos negócios, no lazer, no porte em geral, na vida cristã? Uma nova natureza. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26, descreve uma guerra espiritual entre a natureza pecaminosa e a natureza divina do crente. A guerra, em resumo, é esta: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A palavra contra significa contrário em termos de caráter oposto. Quando o crente não se submete em tudo ao controle do espírito, ele não consegue resistir e neutralizar os desejos da natureza pecaminosa. Mas quando o espírito tem este controle, o crente torna-se qual solo fértil para o espírito produzir o seu bendito fruto descrito no versículo 22 e outras passagens correlatas. Somente pelo poder do Espírito o crente consegue sempre vencer os desejos, a cobiça e as inclinações da carne. Andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Não se trata, pois, da extinção da carne na vida do crente, mas a sua mortificação, de torná-la inoperante, inativa, sem ação, sem capacidade de agir, crucificada juntamente com as suas paixões, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Somente em Cristo e mediante o Espírito o crente vive vitoriosamente quando as obras da carne, descritas como estas, estão em Gálatas 5, 19 e 21. E daí viver uma vida cristã abundante e frutífera. Para o cristão ser vencedor nesta batalha espiritual, o segredo é andar no Espírito. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 24, 25. Como se dá isso na vida do crente? Ouvindo a voz do Espírito, o qual em nós habita, seguindo sua direção, obedecendo às suas ordens, não entristecê-lo com rebeldia, mundanismo, irreverências e descaso com as coisas do Senhor. Como andar no Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 25. 1. Ouvi-lo atentamente. 2. Segui-lo inseparavelmente. 3. Obedecer-lhe imediatamente. 4. Confiar nele continuamente. Para mostrar o quanto é evidente o contraste entre as obras ou atos da natureza pecaminosa e o fruto do Espírito, o escritor aos Gálatas os alistou no mesmo capítulo, Gálatas 5. Enquanto o Espírito Santo estiver no controle, habitando e capacitando o crente, ele manifesta seu fruto naturalmente no crente. Veja Romanos capítulo 8, versículos 5 e 10. Da mesma forma, a natureza pecaminosa do incrédulo produz nele a sua obra iníqua. Está vendo como é o princípio da frutificação? Cada um produz frutos segundo a sua espécie. O não crente, como servo que é do pecado, produz obras pecaminosas. O crente, por ser filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo, o regenerado pelo Espírito Santo, produz fruto para santificação. Romanos 6, versículo 22, Colossenses 1, 10. Não há interferência em meio
termo neste fato do fruto singular do Espírito e das obras da carne no plural. É só examinar Mateus capítulo 7, versículo 16, 20 e Tiago capítulo 3, versículo 11 e 12. Pode haver imitação e muito bem trabalhada, como acontece no plano natural, como as flores e frutas artificiais, sem vida, sem crescimento, sem conteúdo, sem cheiro e sem sabor. Em João capítulo 14, versículo 16, lemos as palavras que Jesus disse aos discípulos: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro consolador, para que fique convosco para sempre." A palavra outro neste texto deriva de uma outra original que denota outro da mesma espécie. O Espírito Santo é da mesma espécie ou natureza que Jesus. É a natureza do Espírito Santo produzir no crente um caráter semelhante ao do Cristo quando aqui esteve entre os homens. É a natureza pecaminosa da carne produzir impiedade e incredulidade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 31, numa só passagem bíblica, temos alistados primeiramente as obras da carne, versículo 19 e 21, e a seguir o fruto do Espírito, 22 e 23. As obras da carne são mencionadas primeiro porque toda a humanidade em todos os continentes, a partir da queda dos pais da raça humana no Éden, Adão e Eva, desviou-se dos caminhos do Senhor. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19, vemos as funestas e crescentes consequências da queda. Esta mesma passagem esclarece que a primeira religião, naquele remoto princípio, era monoteísta, um só Deus e Criador de todas as coisas. Eis a lista já mencionada das obras da carne, versículo 19 ao 21. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. A lista está incompleta, pois o versículo 21 inclui ainda "e coisas semelhantes a estas." Lista semelhante de pecados da carne e do espírito encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 21, 31, 3, 12, 18, Marcos capítulo 7, versículo 22, 23, Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 31. A palavra de Deus é absoluta e terminante ao declarar que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Estas obras da carne são características do pecado e, ao mesmo tempo, práticas pecaminosas. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, versículo 20. Diversas outras passagens bíblicas são ricas na descrição de outras qualidades de nossa natureza advinda do Espírito Santo e devem ser consideradas paralelamente ao assunto do fruto do Espírito, como 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 e 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 e 7. A palavra de Deus fala claramente da recompensa que o crente tem ao dar liberdade ao Espírito Santo para que produza as características de Cristo no seu interior. Em 2 Pedro, capítulo 1, a Bíblia nos fala da necessidade de o crente desenvolver as dimensões espirituais da sua vida em Cristo, da sua nova vida em Cristo. Com este desenvolvimento vem a maturidade, a firmeza e a perseverança que permite que o crente viver vitoriosamente no tocante à velha e pecaminosa natureza adâmica. No versículo 10, a palavra de Deus diz: "Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedidas
a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 10, 11. O fruto é uma coisa viva. Se você entregou o controle de sua vida ao Espírito Santo, ele infalivelmente produzirá em você o fruto do Espírito em sua colheita contínua e abundante. Ele é chamado o Espírito de vida, Romanos 8:2, Apocalipse 11:11. Portanto, o seu fruto espiritual deverá ser crescente, nutrido e completo, reluzante, vistoso e sadio. Como cristão, na sua vida interior e exterior, tudo o que diz respeito à beleza genuína e duradoura do caráter, à semelhança de Cristo, é obra do Espírito Santo em conformidade com o que está declarado em Gálatas capítulo 4, versículo 19, até que Cristo seja formado em vós. O fruto ilustrado. A videira e os ramos. Em João capítulo 15, versículo 1 ao 16, a videira e os ramos foram usados por Jesus para retratar o tipo de relacionamento que deve existir entre ele e o crente, a fim de que este produza fruto espiritual mediante o qual o mundo possa ver a Cristo no crente. Ao mesmo tempo, na operação dos dons espirituais na igreja, o fruto do Espírito manifesta-se através do amor divino no crente, regula e equilibra essa operação poderosa e sobrenatural. Daí, por inspiração divina, as Sagradas Escrituras colocam o amor no centro do conteúdo bíblico sobre os dons. O capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios discorrem sobre os dons, enquanto o capítulo 13 ocupa-se do amor. Não é preciso alguém ser perito em viticultura para perceber que o fator de maior importância na videira é primeiramente a quantidade de fruto que a videira produz, mas a sua qualidade, seja para consumo pessoal, para a fabricação dos seus variados produtos ou para a testagem. Isto pode ser visto no modo como Jesus falou sobre os ramos da videira. 1. Os ramos que não dão fruto são tirados. João capítulo 15, versículo 2. O propósito do ramo é dar fruto. Se o ramo não dar fruto, não tem valor para o lavrador, por isso ele o tira. Exemplo triste desse tipo de julgamento é encontrado na história da nação israelita. Israel foi designado para ser a videira de Deus, a fim de refletir o amor, a misericórdia, a bondade, a sua glória entre as nações. Mas fracassou e veio o julgamento sobre aquele povo escolhido por Deus. Veja o que Deus disse sobre o fracasso de Israel como sua videira. Quem mais se podia fazer a minha vinha ou videira que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boa, veio a produzir uvas brava? Agora, pois, vós fareis saber o que eu lhe hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua seba, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. Isaías capítulo 5, versículo 4, 5. Veja também Romanos 11, 21. 2. Os ramos que não permanecem ligados na videira são lançados no fogo e queimados. A vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. João capítulo 15, versículo 4 e 6. É impossível estes ramos darem fruto, pois deixaram de fazer parte da videira. Já notou que o ramo, uma vez fora do tronco, logo começa a murchar e então seca e morre? Por ter saído do tronco, a ligação vital com a videira da videira é interrompida. Os elementos vitais do tronco não fluem mais nos ramos e, sem isso, ele morre depressa. A seguir, ele é recolhido e é queimado. A salvação é uma experiência real de se entregar em fé ao Salvador
e se tornar uma nova criação. É nossa ligação com os recursos vivificantes de Jesus Cristo. É um compromisso pessoal com Jesus, Cristo, e uma relação contínua com Ele. Ele é a videira e nós somos os ramos. João 15:5. Estar em Cristo não é somente frequentar uma igreja ou cumprir cerimônias religiosas ou aprender credos religiosos. É um compromisso de sua vida com Ele e um desejo de ser transformado conforme a sua imagem pelo poder do Espírito Santo. 3. Os ramos que dão fruto são podados. E limpa toda a vara ou ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15, versículo 2. O lavrador quer que os recursos vivificantes da videira fluam para o fruto e não para as folhas e ramos inúteis. Para produzir mais e melhor fruto, a poda do ramo é um processo necessário. O plano de Deus para nós é que produzamos muito fruto. Ele envia o seu Espírito Santo para nos justificar, habitar em nós e nos santificar no nome do Senhor Jesus Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ser santificado significa ser separado do pecado e posto de lado para Deus, sendo conformado à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. A frase limpa toda vara ou ramo que dá fruto se refere à santificação, segundo está declarado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Porque o processo de poda é necessário. Quando o indivíduo expressa a verdadeira fé em Jesus como Salvador e nasce de novo do Espírito, não significa que ele seja imediatamente perfeito. O processo operado nele começa a partir da natureza semelhante a Cristo. Isto ocorre quando o Espírito Santo, pela palavra de Deus, começa a aparar as atitudes e comportamentos que não são iguais a Cristo. O cristão mostra progressivamente mais sinais de frutificação na vida espiritual, semelhante ao ramo que mostra progressivamente sinais de frutificação muito antes de o fruto atingir um estado maduro. A poda espiritual desenvolve maior evidência da natureza de Cristo, levando o crente à maturidade espiritual. Condições para a frutificação espiritual. Quando examinamos o ensino que nos é dado em João 15, vemos que há pelo menos 3 condições para uma colheita abundante de fruto espiritual. 1. A poda pelo Pai. 2. A nossa permanência em Cristo. E 3. A permanência de Cristo em nós. 1. A poda pelo Pai. Como já vimos, a poda ou limpeza é necessária para a produção do fruto do Espírito. O Espírito Santo trata conosco acerca do pecado, mesmo antes de sermos salvos. Ele nos convence do pecado, cria em nós o desejo de nos afastar desse estado e produz em nosso interior tristeza e arrependimento, segundo Deus, que levam à salvação. Veja em Atos capítulo 2, versículo 37, para um exemplo disso. Assim que somos salvos, o Espírito continua nos convencendo de áreas de nossa vida que são dessemelhantes a Cristo e nos purifica e nos torna santos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Hebreus capítulo 12, versículo 10 ao 14. Na vida do cristão, a disciplina da poda é realizada pelo Pai através de circunstâncias e influências que resultam em maturidade crescente e mais dependência de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 6, revela que a disciplina ou a correção do Senhor mostra que pertencemos a Ele. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desamai quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A necessidade de
poda ou limpeza está declarada em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A nossa permanência em Cristo Jesus empregou a frase permanecer em quando descreveu a relação entre ele e seus seguidores. Ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15, versículo 14. 4, perdão. João 15, versículo 4. A primeira frase, permanecer em mim, diz respeito à nossa posição em Cristo. Na versão ampliada do Novo Testamento, versão bíblica em inglês, 2 Coríntios 5,17, diz: então todo aquele que está enxertado em Cristo, o Messias, é criatura completamente nova, nova criação. A palavra enxertado significa estar ligado a, tornar-se parte de. Assim, permanecer em Cristo fala de nossa unidade e comunhão com Ele, segundo está descrito em Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que Jesus está agora nos céus e que os que são salvos estão lá em Cristo, em posição. Meditando nessa importante palavra, chegamos à conclusão de que onde estamos é de grande significância. Devemos estar em Cristo como o ramo deve estar na videira. Este exército ou ligação, esse enxerto ou ligação da vida do crente com Cristo é a base pela qual a vida do crente se torna frutífera. Paulo, o grande apóstolo, mestre pregador, o homem que tinha duas cidadanias e era altamente educado, considerou sua posição em Cristo o fator mais importante de sua vida. Acima de tudo, ele queria ser encontrado em Cristo. Veja Filipenses 3, 8 e 9. Paulo é excelente exemplo da vida transformada que produz o fruto da natureza semelhante a Cristo, evidência de sua união frutífera com Cristo e vista nos efeitos de seu ministério e os escritos. A vida de Paulo, ainda hoje, continua influenciando a vida e crenças de cristãos em todo o mundo. Vamos parar por aqui e até a próxima leitura.